Nesse vídeo, queremos apresentar algumas espécies de animais de grande ou médio porte que são importantes para a dispersão e o processamento de frutos e sementes grandes. Para o processamento desses frutos ou dessas sementes grandes, precisamos de bocas ou bicos grandes que possibilitem que os frutos sejam engolidos por inteiros, para que na hora de serem defecadas elas ainda possuírem o potencial de germinação. Bom, a gente aprendeu que os animais de porte médio e grande são indispensáveis para o funcionamento e a manutenção das florestas. São eles que ajudam a manter a estrutura das florestas e sem eles perderíamos os estratos mais altos. E com isso, grande parte da biodiversidade vegetal e animal. Então, quais são esses animais que são tão importantes? Então, temos vários grupos de animais que contribuem enormemente. Em primeiro lugar, temos as aves e os morcegos que se locomovem a grandes distâncias, mas também os ungulados, primatas, onívoros, roedores, peixes e répteis. Entre as aves grandes se destacam os tucanos, como os tucanos-sus, o tucano de bico verde ou os tucanos de bico preto. Além disso, a gente tem os araçaris, as jacutingas, os jacus, ou aves grandes como as gralhas azuis. Então, aves grandes são ótimas dispersoras por voarem longas distâncias, indo para longe da planta-mãe e ajudando a distribuir as sementes e os frutos dentro do ecossistema. Além disso, a gente ainda tem o grande grupo de morcegos frugívoros que ajudam a dispersar muitas espécies. Igual às aves, eles voam, não chegam aí tão longe quanto as aves, mas também são dispersores importantes dentro dos ecossistemas. Além disso, a gente ainda tem o grande grupo dos ungulados. Dele fazem parte as antas, que são ótimas dispersoras em áreas brejosas, perto de rios, que é o habitat delas. Isso são áreas que muitas outras espécies não chegam a acessar, então elas têm uma função muito diferenciada nessa dispersão. Elas chegam a se locomover por grandes distâncias. Então, as antas, junto com os muriquis e a jacutinga, são as espécies que chegam a levar as sementes o mais longe da planta-mãe. Então, elas são realmente muito importantes dentro dos ecossistemas e principalmente dentro da Mata Atlântica. E a gente ainda tem os veados, que também fazem parte do grupo dos ungulados, que são grandes consumidores de frutos e que também se locomovem por grandes distâncias. Os taiaçus e os catetos, eles não são bons dispersores pelo fato de eles mastigarem as sementes. Tá? Então, eles acabam destruindo as sementes, mastigando elas. Então, eles não são bons dispersores. Eles possuem outras funções muito importantes dentro dos ecossistemas, mas a dispersão não é o seu forte. Tá? Além disso, a gente ainda tem o grande grupo dos primatas. Os primatas que são tão importantes para todos os ecossistemas onde eles vivem. A dispersão e o processamento de frutos é uma dessas funções indispensáveis que eles exercem. Na Mata Atlântica, a gente possui 6 grupos de primatas. 4 são de grande porte: os muriquis, os bugios, os macacos pregos e os sauás. E 2 são de porte menor, que são os micro-leões e os saguis.
Então vamos apresentar alguns deles. A gente tem os bugios pretos, os bugios marrons. Os bugios, embora eles sejam primeiramente folívoros, eles também consomem grandes quantias de frutos e com isso também acabam contribuindo para a distribuição das espécies. A gente tem também os muriquis, que são excelentes dispersores por se locomoverem por grandes distâncias com os frutos e as sementes. Então, junto com as antas e as jacutinhas, eles é que levam as sementes o mais longe possível das plantas mães. Aqui nesse grupo a gente tem os muriquis do sul e os muriquis do norte. E a gente ainda tem o grande grupo dos macacos pregos. Entre todos os primatas, eles se destacam por provavelmente serem os mais adaptáveis e os mais resilientes. Então, eles são de grande importância para a manutenção, a conservação dos ecossistemas. Tá? Aqui a gente tem o macaco prego, a gente tem o macaco prego de cresta, o macaco prego de peito amarelo e o macaco prego galego. E ainda temos o quarto grupo dos sauás. Eles são menos conhecidos e recebem pouca atenção, mas nem por isso deixam de ser menos importantes. Eles são excelentes dispersores de frutos grandes. Um exemplo é o sauá de cara preta. Outro grupo de animais que se destaca em termos de dispersão de frutos grandes são os onívoros. Desse grupo de animais fazem parte os lobinhos do mato, que são ótimos dispersores de frutos, mas também animais como taeiras, coatis, tamanduás mirins, mãos peladas, gambás e também o lobo-guará, que não habita as florestas, mas que vive nas bordas e é muito importante para a expansão das florestas. E a gente ainda tem o time dos roedores grandes, dos quais fazem parte as cutias, que são importantíssimas, não só pelo fato de elas serem capazes de abrir frutos de cascas duras e fazer com que esses possam germinar, mas também por criarem estoques, enterrarem sementes ou frutos e assim acabarem plantando, né? Porque nem todos os frutos são consumidos, então elas são as grandes plantadoras das espécies vegetais nas florestas tropicais. E existem ainda outros animais, como as pacas, que também têm essa função de abrir frutos que por si não conseguiriam germinar sem essa interação. E temos ainda os caxinguelês, que também, como as cutias, além de roerem os frutos de cascas duras, também são animais que criam estoques no solo. Então, os roedores, eles têm essa função ecológica muito específica e indispensável. E, por último, temos ainda o grupo dos peixes, da ictiofauna e dos répteis. Tá? Os peixes que são muito importantes para levar os frutos rios acima e os répteis que também habitam diferentes habitats e ajudam a dispersar. E nesse contexto ainda vale destacar os jabutis. Os jabutis são uma espécie de animais muito interessante para a preservação de pequenos remanescentes, de pequenas florestas que são pequenas demais para poderem sustentar animais de grande porte.
E os jabutis habitando esses pequenos remanescentes, eles poderão ajudar a manter a estrutura e a funcionalidade desses pequenos remanescentes. Tá? Sem animal, nos remanescentes não será possível preservá-los do jeito que eles estão hoje em dia. Tá? Então, os jabutis são muito interessantes por possuírem uma boca relativamente grande e terem o hábito de engolir tudo por inteiro. Então, os jabutis são importantíssimos para a conservação de pequenos remanescentes ou de áreas florestais muito pequenas. Então, esses foram alguns dos animais de médio e grande porte da Mata Atlântica, responsáveis pela dispersão de sementes e frutos grandes, responsáveis pela preservação dos ecossistemas nos quais eles vivem. Então, futuramente vai ser muito importante a gente, ao pensar em florestas, sempre também pensar nos animais que ali existem. Temos que preservar esses valiosos seres para que possam continuar a exercer as suas valiosíssimas funções ecológicas e para que possam continuar a trazer para esse mundo e para esses ecossistemas toda a sua beleza e imensa sabedoria.